Nós temos aqui algo que é esta aproximação da ação real. Esta ação real, ela não é a ação desse modelo, que é o modelo do mundo. Observe que nossas ações, dentro do modelo do mundo, são ações conflituosas. Já percebemos a confusão em que nós nos metemos, agindo, se comportando como todos se comportam, dizendo o que todos dizem, nessa influência do sentimento de que todos têm, de motivação que todos carregam. Nossas ações, elas não são livres. Elas não são livres porque são ações que nascem de um estímulo ou de uma motivação que vem do passado. O nosso pensamento está moldando nossas ações. E esses pensamentos, eles estão em nós dentro desse padrão de prêmio, recompensa ou dor e culpa. O que nos provoca prazer, queremos repetir. O que nos provoca dor, disso queremos nos afastar. Então nós vivemos dentro de um padrão de pensamento onde nós cultivamos os pensamentos. Nesse cultivo dos pensamentos, estamos sempre sendo seletivos, escolhendo aquilo que nos convém e que irá nos dar mais prazer. O que não nos convém, nós queremos rejeitar. O nosso modelo de ação é a ação calculada, planejada, idealizada pelo pensamento. Agora, o que é o pensamento? O pensamento é a memória, é a lembrança. Essa ação que vem da memória, que vem da lembrança, que vem do pensamento, já dentro desse programa para acertar e adquirir algo como o prazer, ou acertar e fugir de algo como a dor, é essa ação, porque nasce do pensamento, que nasce do passado, não é livre. Então nós não sabemos o que é a ação livre. A ação livre seria a ação sem a responsabilidade de um centro que vem investindo muito em realizar seus objetivos, querendo sempre se dar bem. É por isso que nós somos, dentro da nossa cultura, educados para a ambição. A ambição sustenta em nós um sentimento de que, quando não dá certo, temos que encontrar responsáveis por isso. Então, notem que coisa interessante, o nosso modelo de ambição nos coloca sempre perseguindo objetivos, e esse centro, que é o eu, é esse que está se movendo dentro desses objetivos. Isso é uma coisa aprendida, é uma coisa cultural, é uma coisa de condicionamento social, de condicionamento humano, de visão de mundo, que eu tenho chamado de visão coletiva de mundo. A nossa ação, toda ela, está vindo desse fundo, desse modelo de pensamento, e, portanto, não é livre. A ação livre seria a ação sem a responsabilidade de um centro e, portanto, sem a intenção desse se dar bem. Nós não sabemos o que é isso. Nós pegamos as crianças, os nossos filhos, e educamos para a ambição. O resultado disso é que eles se tornam pessoas como nós somos,
invejosas, que estão sempre competindo, que estão sempre competindo com outras, que estão sempre se desafiando para serem melhor que as outras. Esse modelo de competição é o modelo da inveja. Repare, não há possibilidade nenhuma da inveja surgir se não houver competição. Quando há competição, a inveja está presente. Então nós temos aqui a competição, a inveja, que nasce da ambição. Esse modelo de ação que temos no mundo, para sempre nos darmos bem e fugirmos sempre daquilo que possa nos ferir de alguma forma, é um modelo centrado do eu, do ego. Esta ação não é livre, é a ação que aprendemos nesse aprender a ser alguém. O resultado é que nós temos o mundo como ele é hoje. O que chamamos felicidade é a realização temporária, numa satisfação, num nível qualquer de prazer e realização de ambição, algo carregado de competição, de inveja e, naturalmente, de medo. Porque o molho que cobre esse prato é o medo. Há medo. Esse medo nos impulsiona a ser, a se tornar, a vir a ser. Então precisamos, sim, da ambição para isso, da competição para isso. Precisamos da inveja. E tudo isso é sofrimento. O que será a ação real? A ação real é aquela que nós desconhecemos, porque ela nasce da inteligência. Ela não nasce desse modelo medíocre de existência que nos foi dado como padrão de vida. A verdade da ação, ela está presente quando o eu não está. Ela não carrega intenções, ela não carrega motivações, ela não carrega razões particulares e pessoais de um centro, que é esse mim, que é esse eu. A verdade é que nós desconhecemos isso. Nós precisamos descobrir o que é a verdade da ação. A verdade da ação é a expressão da inteligência. Isso nasce de um coração e de uma mente livre do egocentrismo, livre desse padrão de vir a ser, desse desejo de alcançar, desse medo. Talvez você diga: como posso chegar a uma ação assim? Como fazer a coisa certa? Como realizar a ação correta? Você não pode. Porque a ação correta não vai nascer de você. É exatamente quando você não estiver presente que a ação estará acontecendo. Reparem que coisa interessante temos aqui. A verdade da ação, ela não carrega a consciência. Ela carrega o próprio movimento dela. E o movimento dela não é o movimento de um ser consciente. Este ser consciente nós conhecemos, é esse que se move, que tem por princípio, por base, uma ação banhada com esse molho, que é o molho do medo. A inveja, repito, a ambição,
o espírito de competição, o desejo de alcançar nesse mundo alguma coisa, para ser alguém nele, é isso que nos foi dado. É esse o modelo desse ser consciente que temos. Agindo? Não. Reagindo, se movendo no mundo dentro de um padrão egóico. A verdade da ação, ela não é consciente. A verdade da ação é a presença da consciência. A presença da consciência não tem nada a ver com alguém consciente. A presença da ação não tem nada a ver com alguém realizando coisas. A presença da ação é a ação do desconhecido. Esta consciência não é este ser consciente que acabamos de colocar aqui como exemplo de ação, onde o que predomina, a base de tudo isso é o medo. Esta real ação é a ação da verdade deste ser que é pura inteligência. Esta é a única ação real, é a única ação onde não tem alguém presente. É importante que se diga isso aqui para você. Todos vocês querem ter sucesso, mas é um erro a busca do sucesso. Porque, na verdade, você não está à procura do sucesso. Há um anelo dentro de você, num nível muito profundo, e esse anelo é pela felicidade, não pelo sucesso. Mas nos foi dado como padrão de educação, de cultura, nesse modelo de competição, de inveja e de ambição, a ânsia pelo sucesso. Sucesso não dá felicidade. Nós temos muitas pessoas de sucesso no mundo. As pessoas realizam sucesso, mas na verdade o que elas chamam de sucesso é a realização de um objetivo egocêntrico, conquistados a duras penas, nesse modelo de ser consciente. Desde o primeiro movimento até a execução daquele assim chamado sucesso, quando o sucesso está realizado, desde o início até chegar lá, uma vida banhada de muita dor, de muito sacrifício, de muita luta, de muito sofrimento, de muito estresse, de muito medo. E quando chega lá no assim chamado sucesso, ele dura alguns segundos ou alguns breves momentos e logo você descobre que você não é o sucesso, porque realizou o sucesso. Você continua sendo você, ainda infeliz, ainda precisando de alguma coisa que você não sabe o que é, apesar do sucesso que realizou, apesar de ser aplaudido por todo mundo, admirado por todo mundo e invejado por pessoas que querem ser exatamente o que agora você é, e você olha para si e percebe que você ainda não é feliz, porque não é o sucesso que traz felicidade. Felicidade não vem com o sucesso. Na verdade, a felicidade não vem quando você está. A verdade da felicidade é a mesma verdade da ação. É aquilo que está presente quando este ser consciente, que é esse mim, esse eu, não está aí. É isso que esta assim chamada pessoa que está em busca do sucesso está procurando, só que ela não sabe. O que há dentro dela não é o anseio pelo sucesso, é o anseio por estar livre dela própria, porque ela é o fracasso, ela é
a desordem, ela é o sofrimento, ela é o medo. O eu é isso, o ego é isso. A pessoa, ela em si é a frustração. O ego em si, que é a pessoa, é o sofrimento, é o medo. Este ser consciente é dor. Então, a questão da verdade, da felicidade, respondida essa questão do que é a ação real, temos a resposta do que é a felicidade. A felicidade é a presença de ser, e ser é a presença desta consciência. Esta consciência não é pessoal, esta ação não é pessoal, esta felicidade não é para a pessoa. Então é um equívoco, vou repetir, a busca do sucesso. Não busquem sucesso. Qual é a verdade desse fracasso? Nessa ideia de vir a ser o sucesso. A ideia do sucesso está no futuro, mas a ciência de não ter sucesso está no presente. Então, qual é a ideia desse que não está no sucesso, que é o fracasso aqui? Tomar ciência disso é poder se despir da ilusão de uma identidade presente, que precisa se mover no tempo para ser diferente do que ele é. Ter essa aproximação é descobrir aquilo que está lá dentro de você. Então, vou repetir: você não está em busca do sucesso, você está, na verdade, tendo um anseio por liberdade desse mim, desse eu, desse, entre aspas, fracasso que a pessoa é, esse sofrimento que a pessoa é. Tudo bem? Estamos juntos? Isso não tem nada a ver com o futuro, não tem nada a ver com o amanhã. Esse amanhã, esse futuro, é uma imaginação do pensamento. Não existe nenhum amanhã para ser feliz, não existe nenhum amanhã para encontrar o amor, para encontrar a felicidade, para encontrar a verdade, para encontrar a paz. Nós não sabemos o que é amor, felicidade, paz. Nós não sabemos o que é a verdade, não sabemos nada disso. Porque basicamente nós não nos conhecemos, não temos a ciência deste mim, deste eu. Olhar para esse movimento que é essa demonstração de vida artificial deste centro, é só aqui que o fracasso está. O fracasso não está na vida, na beleza de ser. O fracasso está só na ideia de vir a ser. Percebam isso. Na ideia de vir a ser está o fracasso e o sucesso. Esse sucesso, que é o oposto do fracasso, na verdade, o oposto já contém o seu oposto. Percebem? A gente só tem uma coisa porque tem a outra. Podemos soltar isso, descobrir a verdade da real felicidade que não tem oposto. A real felicidade não tem oposto. O que as pessoas chamam aí fora de felicidade tem um oposto. Quando elas se casam, estão em felicidade. Quando o primeiro filho nasce, estão em felicidade. Mas quando o marido vai embora, estão na infelicidade. Quando aquela criança morre, estão em infelicidade. Então, essa chamada felicidade que nós conhecemos tem um oposto. Aqui estamos falando de uma felicidade sem oposto.
É como a questão do amor. Sabemos o que é o amor. O amor não tem nada a ver com sentimento, gente. Não tem nada a ver com relacionamento. Não tem nada a ver com algo chegando e algo partindo, como ocorre nos relacionamentos. Não tem nada a ver com sentimento. Amor não é sentimento. Sentimento varia. Sentimento, ele é de prazer e daqui a pouco ele é de dor. Aquilo que está te dando prazer agora, daqui a pouco está causando dor. O que isso tem a ver com amor? Nós desconhecemos o que é a verdade do amor, como o que é a verdade da felicidade, como o que é a verdade da ação. Essa ação em você, que nasce do pensamento, é pura reação egóica, sem liberdade, sem amor, sem felicidade. Então, a questão da ação livre, ela só pode ser se for livre. Ah, como agir com liberdade? Só há ação se for livre. Se não for livre, o que temos é reatividade, é a resposta reativa da memória. É a resposta que vem desse fundo, que é o movimento do próprio eu, que é medo. Assim, todo esse impulso nosso, nesse modelo de ação, que é esse impulso da inveja, da competição, da ambição, da busca da realização no sucesso, tudo isso nasce de reatividade, nasce de uma frustração, nasce de um medo presente, nasce de uma angústia presente, nasce deste sentido de um eu que representa isso tudo. Tomar ciência disso é ir além disso. O seu trabalho aqui consiste em tomar ciência da verdade, daquilo que é você, quando você não está. O que é você quando você não está? Aqui temos a resposta para a felicidade, a resposta para a ação, a resposta para o amor, a resposta para a liberdade, a resposta para a paz. Paz para nós, por exemplo, é uma calmaria, o não distúrbio temporário, a não confusão do momento. Chamamos isso de paz. Repare que quando é que você está em paz com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos? Quando não há distúrbio, quando há um acordo de opiniões, quando o prazer é mútuo, mas é isso que nós chamamos de paz. É circunstancial, é momentâneo, depende de um acordo, de uma negociação. Se você não me fere e eu não te firo, estamos em paz. Mas desde que eu me sinta ferido, a paz já foi embora. Então é isso que nós conhecemos por paz. Amor é a mesma coisa. Então é tudo baseado em sentimento, em gostar, em não gostar. Deixar tudo isso, descobrir a verdade de ser, deixando esse se tornar, esse alcançar, esse vir a ser. Assim nos livramos da ilusão deste centro que é o eu e, portanto, desta ação que é a ação que se move com base em uma estrutura que vem do passado. Ok? Esse é o nosso assunto e vamos ficar atentos, trazer atenção para as nossas vidas e descobrir a verdade daquilo que se passa aqui, nesse momento. É esse o momento que revela tudo, revela tudo. No ego você jamais será livre.
No ego você está alienado de você. Você está distante de sua natureza verdadeira, afastado de sua liberdade natural, que é felicidade, que é paz, que é amor, que é inteligência.